falar, pra vocês não ouvirem duas vezes, né? Oi, pessoal, voltando em demonstrações matemáticas, vamos ver aqui um tipo de demonstração que é demonstrações com negação. Na verdade, a gente vai ver só a ideia, a teoria, né? A parte teórica, para depois, na sequência, já aplicar. Mas é esse módulo aqui, que eu chamo de GJ, no código A a Z, né? Eu comecei com A, B, depois que eu terminei o ZZ, eu fui para o A. Eu estou agora só curiosidade, né? De questões de estudo, desde que eu comecei, estou no AVJ, estudos pessoais, né? Mas depois eu parei um pouco, assim, não é sempre, não é tudo que eu estudo que eu ponho nesse sistema, eu acabei colocando em outros, então não avançou muito. Mas só curiosidade. Como que demonstrar com negação? Se o objetivo for provar não P, transforme-o em uma proposição afirmativa, fazendo não P equivalente a Q. Utilize as estratégias de demonstrações para esse novo objetivo. Está muito literal, né? TJ. Então, aqui eu vou emendar esse vídeo já com o exemplo, que é um exemplo de negação. Então, esse exemplo 1, para poder entender melhor, ele tem a negação e o condicional, tá? O exemplo 1. O exemplo 1, na item 1, ele fala o seguinte: suponha que os conjuntos, aqui eu não sei se ele falou, mas enfim, A, B, C são conjuntos não vazios. Suponha que A contido em o conjunto A inter C, desculpa, interseção, tá? É que a gente estava usando muito contido e fiquei contido no símbolo contido. A inter B, a interseção, né, que a gente abrevia com inter, para ficar mais rápido de falar. A inter C está contido em B. Esse contido igual tem essa barrinha porque pode ser igual. Não é o subconjunto próprio, é só subconjunto, quando tem o igual, essa barrinha. Então, suponha isso e suponha que A pertence a C. O elemento A pertence ao conjunto C. Esses foram os dados, tá? São dois dados e pede para provar que o A não pertence a A inter B. Se você fizer um diagrama de Venn, eu não fiz aqui, mas eu não sei se dá ou não para provar ou para enxergar via diagrama de Venn. A gente vai fazer aqui no modo formal, tá? Não porque precise, mas porque a gente quer exercitar as estratégias de demonstrações matemáticas de modo formal. Quando eu falo formal, é que, claro, a gente vai fazer rascunho, mas com um rascunho de uma linguagem formal, tá? Do modo formal. Então, coloca os dados aqui, ó. Colocou esse dado, colocou este outro dado, colocou o objetivo. O que significa que lá ficou meio assim, mas você não está trocando 6 por meia dúzia? Então, não necessariamente. Vamos ver por que não. Por que não é trocar 6 por meia dúzia? Porque você tem o não pertence. O que é não pertence? Vamos reexpressar o objetivo, tá? Então, esse é o objetivo 5, que é o que está aparecendo aqui, ó. Objetivo 5. Então, essa parte amarela aqui é o objetivo dado, é o objetivo que quer que a gente prova, né? No enunciado, dados que eu falo no enunciado. Então, a definição de diferença, quer dizer, vamos pegar a seguinte coisa. Aqui foi feito duas coisas, né? Aqui tem dois passos. Deixa eu ver se eu faço um antes desse, que eu acho que fica mais didático. Então, vou pegar equivalência do A não pertence, não A, não, vou colocar entre parênteses. O que é não? Não A pertence a A menos B. Tá? Então, assim, A não pertence é você negar que A pertence, só isso. Essa barra aqui é uma negação, tá? E aí você pode usar o símbolo de pertence, a relação pertencimento. Porque tirou essa barrinha, esse não passou para fora. Porque ele tá negando tudo isso aqui, que na verdade, ele está negando o pertencimento, né? Mas a gente põe o parênteses porque a relação, ela está atuando no pertencimento e não no elemento, para não confundir, né? Se você não colocar o parênteses, você pode confundir e estaria errado se você confundisse.
Aí, daqui é que segue essa outra equivalência. Então, esse não continuou aqui, a gente só usou a definição de A menos B. Quando um elemento pertence a um conjunto A menos um conjunto B, é porque ele pertence ao A e não pertence a B, só isso, abriu. Vai me perguntando, me interrompa, pode me interromper a qualquer momento, tá? Se eu estiver no meio de uma explicação, pode chamar. Entendeu até aqui, até o item 7 e 8, que a gente fez esse passo e depois esse. Agora, a gente vai usar a lei de Morgan. Assim, para lembrar, às vezes não é sempre que a gente memoriza, né? Mas o que é a lei de Morgan? Lei de Morgan é você fazer a distributiva ou o inverso da distributiva, que é como é que chama? Quando você fatora, né? Então, assim, o que é o inverso da distributiva? É você fatorar. Então, ou se você estiver fatorando ou fazendo a distributiva da negação, é lei de Morgan, tá? Porque se você tiver... Tanto faz, pode estar fazendo distributiva ou fatorando. Então, a lei de Morgan significa que ela vai atuar nos três, a negação vai atuar nos três. Azinho pertence a A, vira Azinho não pertence a A, o E vira O, e o A não pertence a B, vira A pertence a B, né? Porque você tem não, que vira sim. Daqui para baixo, a gente vai usar a condicional, e quem que vai explicar aqui? Vamos sortear. Quem que quer explicar? Explica para mim o item 10. Como que o 9 virou o 10? Pela relação de equivalência no caso, se tomasse por uma proposição P e Q, A não pertence aqui, ou A pertence quer dizer, A não pertence ao conjunto A, ou A pertence ao conjunto B, seria mesmo dizer não P ou Q, que é equivalente a se P, então Q, por isso colocou A, então B. Perfeito. Dessa forma que eu queria que você falasse, por isso que eu até comecei. Só que acho que nesse primeiro termo aí, esse não pertence, bota o negativo para fora, talvez, né? Em evidência? Isso, perfeito. Uhum. Isso aqui, não, Azinho pertence a A. Exatamente. Perfeito. Ótimo, excelente. Obrigado para os dois. Lembra dessa equivalência, que é se P, então Q, é equivalente a não P ou Q. Tá vendo que a gente não fez à toa todo aquele preâmbulo de 2 capítulos, né? Não é tão preâmbulo assim, aquela introdução de 2 capítulos, com muito conteúdo, envolvendo lógica, envolvendo equivalências lógicas, envolvendo tabelas de verdade. Aquilo ali não foi à toa, é porque você precisa de tudo aquilo e muito mais, se usa à medida que aumenta a complexidade, né? Porque esse livro é uma introdução à demonstração de matemática. Se você quiser seguir a carreira, doutorado, aí você vai ampliar seus conhecimentos, mas é necessário para provar. O contrapositivo, essa equivalência, na prática, entendeu? Lá a gente viu as equivalências abstratas, né? Independente de quem fosse P, quem fosse Q. Agora aqui não, tá vendo um P explícito, que é, no caso, esse P é o A pertence a A. Tá? Então, aqui a gente tem um não, como o Pedro falou, aqui nós temos um não P. E como o Marcos falou, se P, então, Q é equivalente a não P ou Q. Ou seja, nós temos um não P que vira o P. Ou seja, tira o não, né? Não P vira o P, que vira o A, pertence a A, né? Quem não estiver enxergando, pergunta, porque às vezes a gente aqui explicando não consegue... Epa, peraí. Às vezes explicando, a gente não consegue prever muitas dúvidas, né? Assim, claro, a experiência ajuda, mas, enfim. Então, pergunta que isso virou, esse é o não P, que virou se P, então Q. Esse é exatamente isso, lei condicional, é a lei condicional. Só retomando, esse 10 é o quê? É o objetivo. Ó, nós estamos trabalhando com um objetivo que a gente quer provar, sendo que foram dados aqui, ó, nem começou. A gente está nem começou a demonstração, nós só estamos organizando, colocando os dados e reescrevendo. Então, todo esse passo é para reescrever o objetivo. A gente vai pegar os dados, que são exatamente esses que foram dados, e só copiar aqui de novo.
e a gente reescreveu o objetivo como? Porque a gente tinha um objetivo na negação. Então, percebam, se você tem um objetivo na negação, você precisa provar algo na negação, converte ele para afirmação, que foi o que foi feito. A gente converteu para uma afirmação, que é se P, então Q. Aí você faz aquela técnica maravilhosa que eu falo que é terapêutica. Por que é terapêutica? Porque é muito gostoso você quebrar as coisas, pegar um problemão, você tem um problemão assim, você separa ele, isso aqui nem é problema, porque esse problema era assim, se P, então o quê? Você separou e o que era problema virou solução, porque você vai trazer ele para cá, por isso que eu falo que é terapêutico. Sabe? O seu problema é a minha solução. Então você pega e coloca ele nos dados. Então agora você ficou com um dado a mais e com um objetivo a menos, assim, no sentido de complexidade, né? Com um objetivo bem mais simples. Agora você trabalha com o que você já sabe. Esse é o segundo teorema que nós estamos demonstrando aqui no curso, de modo formal, depois daquele introdução grande de 2 capítulos, em lógica e afins, né? Dado que agora você vai brincar com as peças, o que a gente está fazendo? O objetivo ele foi simplificado ou ele foi dividido em 2? As duas coisas. A primeira, o nosso objetivo inicial, para retomar, era assim, prove que A não pertence a A menos B. Você fala, pô, não pertence é uma negação. Então, o primeiro passo é passar da negação para a afirmação. Quando você passa da negação, quando você põe explícito a negação, você vai ter que aplicar Morgan, mas ainda assim ficou um não aqui. Daí você percebe que isso é a lei condicional, então ficou tudo afirmativo, né? Não tem nenhum não aqui, tem o se P, então o quê? Então, essa primeira coisa foi reescrever o objetivo de forma simplificada, esse primeiro passo. O segundo foi usar a primeira estratégia que eu apresentei hoje para vocês, que é quando você tem um se P, então Q, no objetivo, você vai pegar o C, que é o P, né, a parte do C, que é o P, e passar como dado, e fica como objetivo só o Q, que aqui o Q é A pertence a B. Então, veja que fica tudo assim bonito. Olha só, demonstração matemática nada mais é do que você ter as pecinhas de quebra-cabeça, é você poder visualizar as suas peças, o mínimo possível. O mínimo que eu falo é o mais... porque quando a gente faz essa divisão, o menos entremeado, né? Então, a gente tem, assim, 3 unidades, 3 peças aqui. O 18, o 19, que foram dados no enunciado, e o 20, que é a suposição. Essa aqui, lembre sempre que é a suposição. Então, lá na demonstração formal, você vai ter que escrever suponha A pertence a A. Azinho pertence a A. E aí é só você montar, você tem 3 peças. A gente vai brincar aqui intelectualmente com essas 3 pecinhas matemáticas e ver como é que essas 3 pecinhas geram essa aqui, resultam nisso, entendeu? É muito gostoso. Então, você vai pegar... Então, vamos ver como é que foi feito aqui, Você pega o 20, que é o Azinho pertence a A, e aí você cola, né? Tipo assim, como se fosse quebra-cabeça aquele que monta, assim, né? Então você percebe, vamos tentar fazer a combinação, montar, porque é um quebra-cabeça multidimensional, não é só um monta só com o outro, igual o quebra-cabeça real, ele é bidimensional, né? Porque, quer dizer, ele é bidimensional, mas cada peça, digamos, ela conecta com 4. Mas aqui não tem um limite de apenas 4, pode conectar com outros. Então, se você juntar essa pecinha com essa, fica Azinho pertence a A e Azinho pertence a C. Quando você junta as duas, você tem uma conclusão, que é o Azinho pertence a A inter C. Por que? Quem que responde aqui agora, ganhar aquele ponto? Por que a gente juntou essas peças para dar esse tipo de coisa aqui? Já vou até fazer um ponto aqui. Esse ponto ele vai ser laranja com borda roxa, violeta no seu, que é uma combinação perfeita de cores aqui. É um ponto multidimensional.
Ninguém? Porque eu não sei não. Só lembro que tá lá no enunciado. Agora, a razão Não, da mas... dele. Então, não, a resposta tá aqui, tá nessa tela aqui, tá? Então, não vou nem voltar, porque o que está no enunciado é isso e isso. Mas se você olhar aqui, você já... Só para essa tela aqui, você já tá a resposta. Já dá para responder, né? Ó, eu não sei desenhar, mas eu sou teimoso. Bom, já devo Isso é um perceber, né? monstro triste, professor? Não era para ser monstro, era para ser triste, mas não monstro. Mas ficou o negócio... Sabe assim, aquela pessoa que gosta, mas não sabe? Gosta de desenhar, mas não sabe? Sou eu. Assim parece mais uma pessoa, mas aquela boca lá parecia um monstro. Não, vou deixar só com o nariz aqui, no estilo japonês, não sei. Tá aqui, ó. Não nasci para isso, né? É o seguinte... Não, aqui, por que tudo bem. Por que fez isso? Por causa desse dado, ó. Porque você tem um dado que diz que o A inter C está contido em B. Então, agora você tem uma peça nova de quebra-cabeça, que é essa aqui. Então, você vai falar agora, você vai usar essa pecinha do quebra-cabeça, essa aqui, ó, que você acabou de montar, entendeu? Você acabou de montar uma peça nova. Você pegou duas peças e montou uma nova. Você vai pegar essa peça nova, que é essa aqui, que é a sua nova conclusão. Você vai juntar com essa peça do primeiro dado, tá? Que é esse aqui, ó. Você vai juntar e concluir que se o A pertence à interseção, e como a interseção está contida em B, A pertence a B. Opa, mas A pertence a B é exatamente o objetivo que a gente quer. Ó, exatamente. Então, bingo. Provou o teorema. Vê se tem alguma dúvida. Isso aqui é o rascunho, mas é a prova do teorema, tá? Não é porque é rascunho que não é a prova. Essa é a prova, a demonstração. Só que o livro, né, ele é muito... O autor, muito sábio, então ele faz o rascunho e depois mostra como que seria a escrita formal, para poder dar aquela fechada. Mas a demonstração são esses passos aqui. Alguma dúvida? Antes da gente prosseguir... Eu também, agora que eu tô lendo o chat, eu também achei chique esse ponto aqui. Por isso que eu dupliquei ele. Agora são 2 pontos. Não, Então, nenhuma dúvida. Tá, eu fico com medo desse silêncio ensurdecedor, porque você sabe que o silêncio é ou entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Às vezes a gente fica com um pouco de vergonha, Wilson, mas é tudo tomou surra aqui já no nosso curso. Aí daí a gente não deu o costume de falar, não, tudo certo, professor, pode continuar, porque isso pode ser que os colegas não tenham entendido alguma coisa, entendeu? Então, quem entendeu, fica quieto. Ah, tá, entendi. Você tá... Mas entendi, todo mundo pensa assim, eu não sei se todo mundo pensa assim, mas normalmente... não, entendi, entendi, você justificou por que quem entendeu não fala nada, né? Que normalmente quem tá com dúvida que tem que se expressar. É verdade. Então, vamos... Calpiné entendeu, Juliana entendeu? Sim. Camila Barbosa, Camila dos Santos, Daphne, Gabriel, Gabriele. A gente fica processando, né? Tipo assim, revendo tudo para ver se realmente entendeu, para ver se encontra uma dúvida. Entendi. Agora... Sem contar que a gravação a gente vê depois e consegue entender melhor do que agora. Professor? Agora fiquei pensando que eu tive uma dúvida, professor. Você pode subir lá para cima? Lá para cima. Eu só dá para subir para cima. Vou. Isso. Tá. Lá o A não pertence a A menos... Acho que era desculpa, o Azinho. Deixa eu falar uma coisa. Eu ponho o número aqui para a gente... fala para mim o número mais ou menos que você quer ver, só para facilitar a comunicação. Lá pelo número 5, eu acredito. Tá bom. Aqui, Azinho não pertence a A menos B, não é? Então, isso. E se A pertence a B,
não teria gerado... Ah, tá, desculpa, pode falar. O A pertence a B, que é meio que a prova final disso, de tudo, ele se encaixa nisso daí, do Azinho não pertence a menos B? Isso. Não, excelente pergunta. Isso, excelente. Você foi bem na... Você deu aquele mergulho profundo e pegou um objeto e falou, o que é isso aqui? Ótimo. O Marcos está perguntando, mas não parece meio contraditório que aquele objetivo que a gente precisa provar, só vou voltar um pouco aqui para situar. Lembra que depois, aqui, o 21, tá? Esse aqui foi a forma, depois que simplificou tudo, ficou como objetivo A pertence a B. Mas você fala, mas não é meio contraditório que o objetivo do mesmo problema seja A pertence a B, sendo que do problema da sua versão original seja não pertence a menos B? Porque, dá para a gente fazer uma engenharia reversa, mesmo olhando só para cá, para o 5. Veja, se fosse A pertence, deixa eu até escrever aqui, se fosse A pertence, A pertence a A menos B, você concorda que o A não pertence a B? Sim. Essa setinha que eu estou fazendo não tem nada a ver com C então, não. Essa aqui é uma setinha minha de como se fosse uma vírgula, como se fosse na linha de baixo, tá? Você concorda, né? Então aqui, se você puser um não, você vai ter que cancelar esse não e virar A pertence a B. Entendi. Sacou? Entendeu? Nossa, agora abriu a mente aqui agora. Não, abriu, abre mesmo. Por isso que eu tô falando, pergunta, porque sabe o que é abrir a mente? São novas conexões dos neurônios. É uma sensação maravilhosa. Sim, agora entendi. Isso, tá vendo? Você vai... Deixa eu recapitular aqui para esse raciocínio. Eu tava enxergando por outro. Calma aí. A pertence a menos B, então A não pertence a B. Deixa eu fazer talvez dos dois jeitos aqui. Não vou apagar esse, não. Professor. É porque eu tinha visto assim, quando fala assim, olha, A pertence a A. A também pertence a C. E A inter C pertence a B. Ou seja, todo usar o A que está tanto em A quanto está em C, ele também está no B. Se eu tirar o A menos B, vai sair todos os A's também vai sair de dentro do A. Então, o A ele não vai mais pertencer ao A menos B, porque eu vou tirar os A dentro dele. Tinha visto mais ou menos isso. Eu não tinha visto desse jeito tão mais simples. Não, tudo bem. Assim, eu para acompanhar o que você falou, eu precisaria escrever tudo, ou então você escreveria e me mostra para ver se está de acordo, mas eu acredito que sim, que você... Porque tem várias maneiras de pensar, né? O que a gente... essa forma foi porque a pergunta do Marcos sugeriu que a gente fizesse essa visualização aqui. Mas o problema, esses outros passos aqui, faz isso rigorosamente, entendeu? Pegou isso aqui, pôs o não, abriu o que é a diferença, daí usou a lei de Morgan, usou a lei condicional, e depois usou aquela estratégia, ficou bonitinho aqui, ficou esses 3 dados e esse objetivo. Mas, justamente para ele poder fazer passo a passo, o problema, né? Se eu entender um pouco meu raciocínio, a parte do 18, o 19 primeiro, depois o 20, aí retorna para o 18. Isso. Aí depois o que você tira. Faz cadê o A menos B? Tá. Entendi. Daí você quer voltar como objetivo isso aqui, por exemplo? Não sei. É que eu entendi assim, tipo, o A pertence ao C e pertence também ao A. A inter C ele está com B. Ou seja, todos os Azinhos que está no A e está no C também está lá dentro do B. Se eu isso. Vou arrancar todos os A's possíveis. Tá. Agora eu entendi esse finalzinho, porque antes dessa última frase que você falou, isso que você falou é basicamente o que está aqui. Aí você deu uma complementada, que
com a pergunta do outro, Marcos, entendi o que você falou aqui no final. Se você tomar aquele versão que o A não pertence a B, tirar todos os Azinhos, eu acho que eu entendi. Uhum. Não estou sabendo explicar, mas... vamos ver a demonstração formal, porque às vezes também até dá uma luz maior, entendeu? Por exemplo, é o mesmo problema, não precisa nem, supõe isso, então isso. Ele não está falando prove que, porque é um teorema, entendeu? O teorema ele afirma. E está dizendo, olha, o teorema está dizendo que se você suponha isso, temos isso, tá? Ele faz uma afirma e você prova. Daí, você vai supor Azinho pertencente a A, como A pertence a C, que é esse dado aqui, é porque essa parte aqui vem daqui, e como você supôs isso, então você usou essas duas peças aqui, para concluir isso aqui, que é a nova peça. Daí você diz, como esse é outro dado, né? Como esse está contido em B, segue, e como você já tem isso que está implícito, segue que A pertence a B. Assim, não pode ocorrer o caso em que A é um elemento de A e não é um elemento de B. Portanto, A. Esse 29 não precisaria estar... talvez eu pudesse ter feito ele de cor azul para indicar que é só um comentário, que não precisaria estar na demonstração. A demonstração é 26, 27, 28, 30, tá? Não está errado se você escrever isso aqui, só estou dizendo que não haveria necessidade. É só uma explicação a mais aqui ou para o leitor, ou para a gente aqui. Então, vê se ficou agora dúvida com essa finalização desse segundo teorema que a gente está vendo nesse curso, que primeiro o rascunho e depois a demonstração formal. Ficou alguma dúvida? Enquanto não.